Glória a Deus, que bom é louvar ao Senhor. Que bom é nos derramarmos diante da presença dEle. E você é convidado a fazer isso em todo momento na sua casa, no seu trabalho. É tempo de você adorar ao Senhor, abrir os seus lábios, declarar mesmo as maravilhas de Deus e o quanto Ele é bom e misericordioso com cada um de nós. Amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra nesse momento e o título dessa mensagem é O Poder da Pressão. Interessante, né? Porque a pressão, ela pode muitas vezes nos inibir, mas a pressão também ela pode fazer com que cada um de nós possamos avançar. E é sobre essa pressão que eu quero falar com você nessa noite. O poder da pressão. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 1, de 8 em diante. Você pode estar abrindo a sua palavra e acompanhando conosco nesse momento. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Muita pressão na vida de Paulo. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Um finalzinho aí, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Paulo aqui ele está compartilhando uma situação muito delicada. Ele era um apóstolo, um homem de Deus conhecido, um pregador do evangelho, implantador de igrejas, só que ele também sofreu pressões. O apóstolo Paulo não estava isento de sofrer pressões, perseguições na sua vida, e aqui ele começa então a compartilhar, falando com os irmãos. Irmãos, eu não quero esconder para vocês que na realidade nós passamos por angústias, que nós passamos por pressões, e pressões tão fortes que na realidade nós pensávamos até que não iríamos sobreviver, que a condenação, a palavra de morte já estava sobre a nossa vida, nós já havíamos sido condenados à morte. E essa era a impressão que o apóstolo Paulo estava tendo naquele momento, e ele está compartilhando, abrindo seu coração para a igreja de Cristo, para a igreja de Corinto. Então ele começa a declarar: ora, era muito forte a pressão, mas quanto maior foi a pressão, a nossa esperança também precisou fazer uma oposição a essa pressão, e nós precisamos ali, na realidade, confiar e depositar ainda mais em Deus a nossa confiança, a nossa esperança. E assim ele continua, e ele diz: e nele nós nos colocamos a esperança de que ele continuará a livrar as nossas vidas. Continuamos esperando no Senhor, crendo que Ele é o motivo do livramento que nós vivemos no passado, que nós estamos vivendo hoje e que viveremos no futuro. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. Você, meu irmão, minha irmã que está nesse momento acompanhando, quero te dizer algo. Você não tem privilégios diferentes de Paulo. Se Paulo, um grande pregador do Evangelho, ele passou por situações assim, eu e você estamos sujeitos a perseguições, a perigos, nós estamos sujeitos a pressões da mesma maneira. Aqui a questão é como nós passaremos por essas pressões, como nós viveremos em meio a essas pressões. Nós confiaremos em Deus, nós esperaremos em Deus, ou simplesmente olharemos para a situação e nos desesperaremos. Como nós iremos passar? Será que seremos semelhantes a Paulo?
que no meio da situação de perigo, no meio da calamidade, no meio do problema, ele olhava para Deus e dizia: Deus, a minha confiança está em Ti, espero em Ti o livramento, que o Senhor me ajude, que o Senhor abra as portas sobre a minha vida e que eu possa, em nome de Jesus, sair desse momento e viver o livramento. Como será que nós passaremos? Esse privilégio da pressão não era um privilégio exclusivo do nosso grande irmão Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, mas cada um de nós podemos passar por isso, por essas pressões, por essas tribulações que muitas vezes tentam tirar o foco, mas que nós precisamos estar olhando para Deus e realmente focados e entendendo que Ele é conosco, é por nós e com Ele a vitória é garantida. Como então nós podemos viver e passar por essas tribulações e aprender da melhor maneira? Você não está isento, mas você pode aprender com essas pressões. Paulo entendia que a pressão, se ela fosse bem administrada, ela seria uma bênção. Quando a pressão ela é bem administrada, ela pode se tornar bênção. O fato da pressão ser bênção ou maldição depende do posicionamento que nós temos diante da pressão. Quero aqui lembrar para vocês de um evento muito importante, que com certeza você usa todos os dias, que todos os dias te beneficia, e hoje mesmo eu já utilizei desse invento e ele tem muito a ver com essa questão da pressão. A água normalmente ela ferve a nível do mar. Quando você está no nível do mar, normalmente ela vai ferver a 100 graus Celsius, certo? E quando ela atinge esse grau, essa temperatura, ela começa a evaporar. Então ela não consegue esquentar mais do que 100 graus Celsius. A gente coloca lá um ovo, uma batata, tudo que nós vamos cozinhar, se nós colocamos na panela normal, então ela não vai ter uma pressão, vai chegar até 100 graus, vai começar a evaporar e isso vai levar tempo para que nós possamos ali comer aquele alimento. Imagina fazer um feijão que os brasileiros adoram sem uma panela de pressão. Seria algo que iria custar muito. Era melhor deixar 3 dias de molho o feijão antes de cozinhar. Mas um homem chamado Denis Papin, nome diferente, ele teve uma ideia, um físico francês, ele inventou algo muito interessante e que era justamente a panela de pressão. E a panela de pressão ela tem a capacidade de fazer com que aquele vapor, ao invés de sair todo de uma vez, ele possa ficar ali gerando uma pressão sobre os alimentos e fazendo com que a água possa chegar até 120 graus Celsius. Então você está tendo uma aula de física hoje, para que nós possamos entender algo na nossa vida espiritual. Quando esse alimento ele está exposto então a essa temperatura, ele fica pronto antes e é benefício. O que eu estou querendo trazer para a nossa vida espiritual? Que a pressão sim, ela pode ser bênção nas nossas vidas. A pressão sim, ela pode fazer com que nós possamos ganhar tempo. Então veja, da mesma maneira que a pressão pode ser algo prejudicial, a pressão também ela pode ser algo benéfico para as nossas vidas. Então se você está vivendo em algum momento agora da sua vida que você está sendo pressionado, entenda algo, essa pressão pode te levar para viver a vitória mais rápido. Assim como a pressão na panela de pressão cozinha e prepara os alimentos mais rápidos, nós podemos entender que o próprio Deus, Ele pode muitas vezes usar pressão para que nós possamos avançar e para que nós possamos então viver as bênçãos e o favor de Deus. Você
acha que Abraão, por exemplo, não estava sob uma pressão quando Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar? Isso era uma pressão que estava sobre a vida dele. Se ele respondesse de maneira favorável, ele estaria mais perto da bênção da vida que Deus tinha para ele, da promessa que Deus tinha para a vida dele. Então a pressão sempre pode nos impulsionar para mais próximos da palavra, da promessa de Deus para as nossas vidas. Lembra de Gideão? Um homem atemorizado, que estava ali malhando trigo no lagar, totalmente temeroso dos inimigos de Israel, mas de repente pressionado pelos inimigos, mas de repente o anjo do Senhor lhe aparece e começa a conversar com ele e declara que ele é um homem valente, e ele começa ali a tomar posse dessa palavra para a vida dele. E o que nós vemos é que Deus ali coloca uma demanda e pressiona ele a tomar uma atitude, uma pressão boa. E aí? Agora eu quero que você seja aquele que vai livrar o meu povo das mãos dos inimigos, das mãos daquele que oprime e que estão derrotando e destruindo o meu povo, que estão fazendo com que meu povo passe por necessidades e por fome. Então Deus ele começou a falar isso para Gideão, ele pressionou, e essa pressão fez com que Gideão ficasse pronto ainda mais cedo. A pressão ela pode ser benéfica, a pressão ela pode te ajudar, a pressão ela pode fazer você viver os sonhos e os planos de Deus. Deus ele tem um plano para a sua vida, mas muitas vezes nós nos acomodamos e nós nos colocamos em uma zona de conforto. E aqui eu quero abrir uma observação rápida, porque as pessoas acham que viver confortavelmente é errado, e não é isso. A zona de conforto é justamente aquele lugar que faz com que você fique estagnado. Você pode estar, digamos assim, materialmente não estar confortável até, mas a grande questão é que a zona de conforto ela te coloca parado. Ela não permite que você se movimente. E aí, na realidade, a pressão muitas vezes vem para te tirar daquela zona de conforto e fazer com que você avance. Quero falar com você a respeito de algumas pressões que nós sofremos. Não vou esgotar aqui o assunto, porque é um assunto muito amplo. Quando nós falamos de pressão, tantas coisas que podem estar acontecendo conosco, com a nossa vida, né? Então, mas eu quero enumerar algumas com vocês e de alguma maneira te abençoar a entender essas pressões e poder se livrar delas em nome de Jesus. Amém? A primeira pressão que muitas vezes nós sofremos e precisamos vencer e entender como vencer essas pressões é a pressão do pecado. Porque lembre que da mesma maneira que Deus usa a pressão para que você avance, da mesma maneira que Deus usa a pressão para que você seja abençoado, o inimigo quer usar essa pressão, essa mesma pressão, para fazer com que você desista do caminhar, para fazer com que você desista de viver uma vida plena com o Senhor. Então, o inimigo ele vai usando pressões e ele vai usando situações para tirar o seu foco, quando na verdade essa pressão ela precisa te alinhar e ela precisa fazer com que você viva o sobrenatural de Deus. Então precisamos estar atentos às armas que o inimigo usa contra nós para que nós possamos combater da melhor maneira em nome de Jesus. Então, olha o que diz. Na realidade, nós precisamos de uma válvula. Lembra desse invento tão maravilhoso que é a panela de pressão? Ela tem uma válvula, porque na realidade, muita pressão, se fosse gerada e não tivesse nenhuma válvula, nenhum escape, com certeza aquela panela ela explodiria, porque a pressão ia ser maior ali dentro do que fora e aconteceu uma tragédia. Então o que nós precisamos entender é que na vida espiritual também existem válvulas, que nós precisamos tirar a pressão
muitas vezes por ser uma pressão exagerada, e principalmente o inimigo, quando ele vem com as pressões, ele vem com pressões exageradas, porque a intenção dele não é preparar a sua vida, não é fazer com que os processos sejam mais rápidos. A intenção do inimigo, na realidade, é acabar, roubar, matar e destruir, é explodir essa panela de pressão. Então vejamos que uma dessas válvulas que a Bíblia nos ensina é nós termos uma dependência plena da presença do Senhor, ter uma dependência plena de Deus. Lembram que o apóstolo Paulo está explicando para nós que ele estava em um momento de angústia, que ele estava num momento de dificuldade, mas que ele entendeu e eles continuaram dependendo de Deus. Olha o que diz aqui o finalzinho do versículo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então Paulo tinha essa convicção e nós precisamos ter essa convicção. Se o inimigo vem contra nós e ele nos pressiona, nós precisamos usar essa válvula de escape e livrar dessas tentações do pecado, buscando uma vida na presença do Senhor. A vida na presença do Senhor, uma dependência plena de Deus, nos ajuda a continuarmos a viver os planos, os sonhos e os projetos do nosso Deus. Então essa seria uma das coisas para nos livrarmos da pressão do pecado, tirar tempo com Deus, saber que Ele, operando em nós, Ele fortalece as nossas vidas. Ele, quando opera em nós, nos ajuda. Por isso nós precisamos tirar tempo com o Senhor, investir tempo na presença dEle, dar a Ele, entender que somos dependentes de Deus, mas que essa dependência ela vai ser gerada mediante a tempo na presença de Deus, mediante a comunhão com Ele. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós vemos o agir de Deus, e dessa maneira a nossa confiança ela aumenta, porque nós entendemos que Deus ele é soberano, que Deus ele pode todas as coisas. Então nós precisamos ter esse tempo de dependência, mas para que possamos ter dependência, nós precisamos ter tempo de qualidade com o nosso Deus. Imagina vocês quando Jesus ali ele envia os seus discípulos a pregarem o Evangelho, a expulsar os demônios, e depois eles voltam para trazer ali o feedback, trazer ali um relatório. Sabe por que eles foram tranquilos e eles entenderam a orientação de Jesus, e quando veio alguns demônios, eles expulsaram, e esse é o relatório que eles trazem, até os demônios se sujeitavam, Senhor. Porque tudo isso aconteceu? Porque eles viram Jesus fazendo, e aquilo trouxe confiança ao coração deles. Ou seja, a intimidade com Jesus trouxe confiança, e a confiança, a dependência que nós tanto precisamos para viver os milagres e para também nos opor à pressão do inimigo e vencer as opressões dele. Então nós precisamos entender isso. Entenda que nesse relacionamento com Deus você precisa esperar que pessoas, discípulos de Jesus, te ajudem também. Então dependa de Deus, mas entenda que Deus se manifesta através de pessoas. E aí eu tenho a pergunta para você: você está sendo discipulado por alguém? Você tem alguém que caminha com você, que te ajuda, que nos momentos de dificuldade você se coloca e você ali clama ao Senhor, e aquela pessoa está com você te ajudando a caminhar? Então você precisa, esse é um outro ponto para vencer as tentações e as pressões do pecado. Você precisa caminhar com alguém, você precisa confessar os seus pecados, confessar as suas tentações, pedir ajuda, que dessa maneira nós caminhamos e nós crescemos. Como então eu posso me opor à pressão do pecado? Como eu posso usar essa válvula de escape que vai tirar aí a pressão? Com certeza eu posso fazer isso através da oração. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar sem cessar. Olha o que diz a palavra de Deus também lá em Tiago 5,16. Diz assim:
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que quando nós oramos, Deus ele nos ouve. Que quando nós oramos, Deus responde a nossa oração. Que quando nós oramos, Deus se inclina e Ele ouve e Ele abençoa e Ele responde às nossas orações. Por isso é importante, você quer mesmo viver, você quer mesmo ter essa vida plena e se opor à pressão, tenha uma vida de oração. Ao diabo nós resistimos ele, e nós resistimos com oração, e o diabo ele foge de nós, assim como declara a palavra do Senhor para nós, para as nossas vidas. Então que você possa viver dessa maneira, uma entrega total de confiança a Deus, que você possa viver em fé, e você possa entender que quando você entrega o seu caminho ao Senhor, Ele te ajuda. O mais Ele fará. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Sabe o que nós precisamos ter essa dependência? Entender que o inimigo ele vai usar várias estratégias para colocar pressão sobre cada um de nós, para que nós possamos explodir e abandonar todas as coisas. Mas ele não conta com a ajuda do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a abrir essa válvula e através da oração, da intimidade, da fé, de caminhar com Deus, de realmente compartilharmos as nossas necessidades, nós podemos vencer o inimigo e podemos vencer a opressão, a pressão do pecado também. Segunda pressão que às vezes tenta tirar o nosso foco, mas que nós precisamos estar alinhado com Deus e nós precisamos, na realidade, usar essa pressão em nosso favor, é a pressão das necessidades. A necessidade sempre nos move. Essa é uma verdade espiritual que você precisa entender e gravar agora no teu coração. Se você estiver anotando, aproveite e anote nesse momento. A necessidade sempre nos move. E existem duas direções que essa necessidade ela vai nos mover. Ou ela vai nos mover para Deus, ou ela vai nos mover para longe de Deus. Pensa você agora nas necessidades que você já teve na sua vida. Todas elas te moveram, porque quando nós estamos numa zona de conforto, quando nós temos as nossas necessidades supridas, nós ficamos quietinhos na nossa zona de conforto e ali nós nos sentimos bem. Mas quando aparece uma necessidade, nós precisamos nos movimentar e nós precisamos buscar alguma maneira de suprir essa necessidade. Por isso que eu digo, a necessidade sempre nos move. Só que ela nos move para Deus ou ela nos move para fora de Deus. Tem muitas pessoas que no momento da necessidade, elas se aproximam ainda mais de Deus. E elas clamam a Deus e elas pedem socorro, e elas pedem ajuda e elas esperam em Deus. E isso faz com que essa pressão da necessidade seja benéfica, porque essa pressão vai nos levar para mais próximo de Deus. Porém, todavia, entretanto, essa necessidade também pode nos mover para longe de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam magoadas. Elas olham, eu estou passando por essa necessidade, é porque Deus ele não tem olhado por mim. E aí essa pessoa, ela se afasta de Deus. Ou então ela tenta, puxa, eu estou passando por essa necessidade, eu preciso fazer alguma coisa. E ela tenta, no braço da carne, na sua própria força, na sua própria experiência, resolver e suprir essa necessidade, sem depender de Deus. Não estou dizendo que nós vamos ficar aí, a Deus dará e não vamos fazer nada, mas o primeiro passo, quando aparece uma pressão da necessidade sobre as nossas vidas, é nós nos aproximarmos de Deus, clamarmos a Ele, pedirmos a orientação, Ele nos orientar e aí nós irmos executar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então que essa necessidade da pressão, ela possa nos mover sim, mas que ela possa nos mover para a presença de Deus. Que ela possa nos mover sim, mas que ela possa nos mover para Deus, para viver uma vida com Ele e em intimidade plena com o Senhor. A pressão,
da necessidade, ela aumenta à medida que o suprimento daquela necessidade se torna algo insubstituível. O que eu estou falando com tudo isso? Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes a nossa necessidade maior não é Deus. Então todas as outras coisas, elas se tornam necessidades. E quando essa necessidade, ela se apresenta a nós, e quanto mais escasso essa necessidade ela se torna, mais insubstituível para nós aquilo é. Vou dar um exemplo mais claro. Eu estou precisando de dinheiro. E aí a pessoa, ela fica nessa necessidade. Eu tenho uma necessidade aqui, uma pressão. E quanto mais dinheiro falta, mais ela fica preocupada com o dinheiro e mais ela quer buscar o dinheiro e uma solução para aquele problema, e mais ela se torna dependente daquela necessidade. Quando na realidade o que nós precisamos ter é uma dependência plena de Deus. E a minha necessidade pode ser a saúde. Então quando me falta a saúde, eu me desespero e eu busco de todas as maneiras, eu acabo até esquecendo Deus, porque Ele acaba não sendo a minha necessidade maior, e eu acabo buscando em outras coisas suprir essa necessidade. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Deus, Ele precisa ser tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa maior necessidade. É nele que nós nos movemos, é nele que nós somos abençoados, é Ele que traz a paz, Ele que deve ser abundante nas nossas vidas, e assim nós vamos vencer essas pressões. Amém? A pressão pode nos mudar de vida, pode nos levar a mudar de vida, para o bem ou para o mal. A pressão, ela pode moldar inclusive o nosso caráter. A pressão, ela pode nos elevar ao nível de intimidade mais próximo de Deus. A pressão, ela pode fazer com que nós sejamos cada vez mais e mais abençoados. Então que nós possamos entender isso. A pressão, ela vai mudar o seu futuro, porque ela vai te exigir um direcionamento. E tudo isso que eu estou te dizendo aqui olha, a pressão da necessidade vai se apresentar. Não permita que essa pressão tome o seu coração, mas que você possa, em nome de Jesus, fazer com que essa pressão te impulsione a viver outras coisas, a viver o novo de Deus. Todos os inventos, eles surgiram por causa de uma necessidade. E essa necessidade, essa pressão, ela fez com que as pessoas buscassem um outro caminho, buscassem uma nova solução. E é isso que eu estou te dizendo, a pressão que você está passando nessa área de necessidade hoje, ela pode te impulsionar para mais próximo de Deus e para viver algo melhor, algo sobrenatural, algo maior, mas depende de você que você entenda isso e que você se mova na direção de Deus e entenda o que Ele está pedindo para que você faça, para que você possa fazer e viver o melhor do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero dar continuidade aqui e deixar uma frase para vocês. Aproveite a pressão da necessidade para crescer, não para explodir. Toda pressão que vier sobre a sua vida, aproveita para que ela te prepare para um crescimento. Aproveite para que ela te prepare para viver o novo de Deus, não para que você venha a ser destruído. A pressão que ela possa realmente fazer com que você avance, não que você exploda, em nome de Jesus. Terceira e última, estamos terminando. Aguenta aí mais um pouquinho, que Deus ele ainda tem algo para falar com você ao seu coração. Pressão da circunstância. Então Deus usa também as circunstâncias para moldar e fazer com que nós possamos crescer e amadurecer. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 8, 28, que você conhece muito bem, mas eu quero ler nesse momento com você. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As circunstâncias que você está vivendo hoje, as pressões das circunstâncias que você está passando por esse momento, entenda que ela nas mãos do Senhor pode te impulsionar,
tudo contribui para o bem da sua vida, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo Deus ele pode transformar, ele pode usar, e com isso, sempre que eu leio esse versículo, eu gosto de deixar bem claro, não é que Deus está enviando tentação, porque Deus não tenta ninguém, não é que Deus está enviando coisas ruins para você, não é nada disso, mas a palavra de Deus diz que ele aproveita todas as situações, sejam elas boas e sejam elas ruins, e ele usa em benefício daqueles que amam a Deus. Então essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas tem uma condicional, é só para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, peça que essa promessa ela se cumpra na sua vida. Senhor, a situação que eu estou passando é difícil demais. Eu estou como Paulo hoje declarando, olha, eu já estou achando que é para a morte, que já vai acabar, que não tem mais solução. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Que você possa, em nome de Jesus, fazer como o apóstolo Paulo, depositar a sua confiança em Deus e esperar que o livramento vem dele, que as coisas podem parecer não ter solução, mas Deus, ele pode usar tudo isso em seu favor, e por meio dessas pressões das circunstâncias, Deus pode fazer você crescer e você chegar a um novo patamar, um lugar que você nem imaginou. E tudo isso vai acontecer por causa da pressão. A pressão na vida de Jó, perda de filhos, perda de bens, perda da importância que ele tinha, né? Ali na sociedade que ele vivia. Ele perdeu tudo, mas aquela pressão levou ele para mais próximo de Deus. Que você possa ser como Jó, que você possa aproveitar essas pressões na sua vida e exercer fé nessas pressões. E dessa maneira que essa pressão ela possa te impulsionar para que você possa viver ainda mais o sonho, o plano, o desejo de Deus para o seu coração. Amém? Eu creio que essa palavra é de Deus para as nossas vidas e espero que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra ela cresça aí ainda mais no seu coração e ele possa continuar a ministrar a sua vida, não apenas nesse momento, mas nessa semana, nesses dias, e que o Espírito Santo ele possa estar te ensinando e que dessa maneira você possa aprender mais da vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar nesse momento para que nós possamos orar. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude a enfrentarmos essas pressões da melhor maneira, que é aos pés da cruz, e que dessa maneira nós possamos viver grandes coisas da parte de Deus para cada um de nós. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo exemplo da vida de Paulo, ó Deus. Um homem de Deus, um homem de adoração, de oração, um homem fiel, mas que também passou por situações difíceis, como muitas vezes nós passamos, ó Deus, mas que nós possamos aprender com o exemplo dele. Ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos usar essa pressão para nos levar para mais próximo de Ti. Sabemos que o Senhor quer usar essa pressão para nos preparar ainda mais rápido, para que possamos viver os sonhos do Senhor ainda mais rápido. Ó Deus, que nós possamos viver dessa maneira. Não permita que as pressões nos afastem de Ti, nos mova para a direção contrária ao Senhor, mas que as pressões possam nos levar, ó Deus, a estarmos mais próximos de Ti em todo momento. Faz mesmo, Senhor, a Tua vontade em nós. Quero pedir uma bênção especial pelos meus irmãos que estão em casa e que permaneceram firmes até aqui, Senhor. Deus, nós estamos nesse toque de recolher, mas eles estão ali em casa buscando a presença do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor se derrame sobre a vida deles e que a alegria do Senhor seja plena no coração dos Teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um, cada família, Senhor, e que os sonhos dos seus servos sejam realizados em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida de maneira sobrenatural.